E aí galera, hoje no canal Barão Invest, o seu canal de investimento, educação financeira e empreendedorismo, eu, Igor, e meu irmão Thiago, vamos estar falando sobre alguns métodos de distribuição de investimento e também sobre o conceito de corretora e custódias, para você, investidor iniciante, entender o que é uma corretora e o que ele faz com o seu dinheiro e os seus títulos. Então a gente pede que você se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para continuar seguindo esse conteúdo legal de toda semana. Bom, para deixar bem claro, corretoras não são bancos, né? Na verdade, as corretoras são empresas privadas onde você consegue colocar o seu dinheiro para conseguir investir em produtos financeiros. O que seria produtos financeiros? Justamente o que a gente já falou em outros vídeos, são produtos que investem em renda fixa ou em renda variável. E eles podem ser feitos, essas corretoras hoje em dia são feitas por meio de aplicativos online. O legal é pensar assim, né? A corretora ela não é um banco, então ela não vai ter ali aquela rotina de fazer pagamento de um boleto, ela não tem também como fazer um saque, ela não tem um caixa eletrônico, ela não tem esse destino, ela não tem essa função de ser um banco. Então a gente tem essa corretora como uma casa de investimentos, ela vai ali colocar o seu dinheiro na renda fixa, na renda variável, enfim, em diversos ativos, e sendo uma ponte. Na verdade, a gente tem que entender a corretora como uma ponte. Ela não fica com o dinheiro da pessoa, né, Tiagão? Então você vai pegar o dinheiro que está no seu banco, transferir para a corretora e da corretora fazer compras e fazer os investimentos, e dali eles caem em outros agentes, enfim, que a gente vai mencionar, mas ele não fica na corretora. A corretora não é dona de nada, ela não é dona do seu dinheiro. O dono do seu dinheiro continua sendo você. E daí, falando em termos mais técnicos rapidamente, é realmente a custódia do título ou do ativo. Então você vai fazer a custódia, é a guarda, né? A corretora ela fica ali só como um intermediário, fazendo a opção de colocar em um lugar ou outro. E, na verdade, o seu título fica registrado no seu CPF. É seu título. Fica registrado junto da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que chama CBLC. Então, o medo de muitas pessoas, investidores, é perguntar assim, mas e se a corretora quebrasse? E se a corretora fizesse alguma coisa de errado? Né? O que ia acontecer com o meu dinheiro? Nada. Seu dinheiro continua registrado junto de um órgão público que aí sim tem a responsabilidade de fazer a guarda dos seus títulos. Isso, exatamente. Tem a parte da renda fixa que realmente a corretora faz parte do investimento. Mas essa é o que a gente já falou nos vídeos passados, que é justamente o fundo garantidor de crédito. Em caso da quebra da corretora, ele garante esse crédito para você. E a renda variável é como o Igão acabou de dizer. Você, quando fala em renda variável, na verdade tem um agente custodiante, que é o que ele mostrou, e esse agente custodiante que vai fazer a custódia, a proteção, vai guardar esse título para você. Se caso a corretora quebre, você muda com esse título para outra corretora, ou se você quiser trocar por outro motivo de corretora. O legal é falar aqui que corretoras válidas, oficiais, existem em pequena quantidade. Então a gente vai até deixar um link na descrição, indicando lá no Banco Central, e eles têm um cadastro de todas as corretoras válidas. Algumas corretoras online que a gente recomenda que você conheça, como por exemplo Rico, Modal Mais, Easy Invest, Clear, XP Investimentos, Banco Inter, BTG Pactual, são alguns nomes aí que existem no mercado. A gente aqui não está falando que uma é melhor do que a outra, só estamos dando aí as opções das digitais. E dizer que todas elas são válidas, são opções válidas porque elas realmente estão registradas no Banco Central. Hoje em dia existe às vezes um pouco de fraude de casas de investimento que não estão lá no Banco Central. Exatamente. Você pode cair em golpe se você não olhar exatamente isso, porque você pode estar investindo numa corretora falsa, né? E o legal é que as corretoras online trabalham com taxas reduzidas, dando aí atendimento, informações gratuitas, enviando aí e-mails com informação e qualidade. Tem uma rotina assim bem mais próxima do investidor. Agora a gente vai explicar sobre o método de investimento ARCA. E não é a Arca de Noé, tá? Ele tem por função, ele tem por sigla Ações Brasileiras, que é o primeiro A. O segundo R é Real Estate, que significa fundo imobiliário, a gente já vai citar. E caixa, ou seja, dinheiro líquido em caixa. E por fim, ativos internacionais. Então a gente vai ter a divisão em 25% para cada uma dessas coisas. Então caixa, ativos internacionais, ativos brasileiros e fundos imobiliários, né, Tiagão? Isso, e os fundos imobiliários, por exemplo, para começar, é justamente aquilo que a gente já citou, que é você investir em cotas de construções civis, né? Por exemplo, casas, lajes corporativas, que seriam escritórios, e muitos outros tipos de investimentos, shoppings, e tudo isso que abarca o investimento imobiliário, né? Na verdade, você vai estar comprando uma fração daquele investimento e vai estar recebendo como se fosse um aluguel mensal e ainda tem a valorização daquele título, né? Claro que o imóvel pode valer mais conforme vai passando os anos e você pode vender ele quando ele valorizar. Então esse é o legal do fundo imobiliário, ele é um ativo seguro, por isso que ele consta aqui em 25%.
O ativo americano, ou seja, você comprar ações estrangeiras, mas especialmente americanas, é por conta da instabilidade, vamos dizer assim, né, histórica do Brasil. A gente sempre tem crises, né? O nosso avô dizia que nasceu durante uma crise, o nosso pai nasceu durante uma crise, a gente nasceu durante uma crise. Então... E o nosso avô dizia a vida inteira que o Brasil sempre estava quebrado. Então, na verdade, não é à toa que até hoje a gente escuta bastante isso, né? Então aí a gente tem o ativo americano como uma forma de balancear esse risco. Por quê? Quando o Brasil tem problemas e as coisas, de certa forma, vão mal, caminham mal aqui, o dólar sobe, né? Aquele momento em que o dólar fica mais caro, o dólar se valoriza. E se você tiver ativos americanos protegidos, você vai estar tendo aquele dinheiro valorizado. É isso. Na verdade, o que o Igor quer dizer é o seguinte, né? Quando você tem ativos americanos, você pode ganhar em 3 frentes. Você pode ganhar na valorização das ações, você ganha nos dividendos daquelas ações ou papéis e você também ganha na valorização do câmbio quando o câmbio valoriza, porque quando normalmente a bolsa do Brasil vai mal ou a economia do Brasil vai mal, a americana vai bem e o câmbio sobe. E aí, por fim, a gente tem o dinheiro em caixa, que é muito importante, porque quando você tem dinheiro em caixa, você pode fazer como uma promoção numa loja, né? Você vai numa loja de roupa e ela está em promoção, está tudo barato, você tem dinheiro, você compra bastante, é a mesma coisa que você pode fazer na Bolsa de Valores. Às vezes a pessoa tem aquela ideia de que está desvalorizado, está caindo a Bolsa de Valores, tem que vender para se proteger, mas pelo menos a nossa visão é o contrário. Quando as bolsas estão baratas, é a hora de comprar. É o melhor momento para você comprar aquilo que é bom, aquilo que tem valor e está num preço baixo. É como se fosse a promoção de uma loja. Isso. E o caixa, lembrando, para deixar bem claro, o caixa você, na verdade, precisa ter sempre reserva de emergência. Lá dentro do caixa, aquilo que a gente já falou, é 6 meses para quem é solteiro, 6 meses de gastos mensais para quem é solteiro e 12 meses para quem é casado ou tem filhos. Você só pode começar a investir nesses outros tipos de investimento após a formação de sua reserva de emergência. E esse caixa que ele fala, na verdade, é uma reserva de oportunidade, né? É o que você excede a reserva de emergência, você usa essa reserva de oportunidade, que é um dinheirinho que está ali a mais, que você vai poder comprar as coisas barato quando as coisas estiverem barato, quando as ações estiverem baratas. E por fim, há as próprias ações brasileiras, porque daí você tem um risco controlado que, de certa forma, também se contrabalanceia com as ações americanas, porque se a economia brasileira estiver indo bem, significa que possivelmente o dólar se desvaloriza, né? E aí você tendo ações brasileiras e a economia indo bem, elas vão se valorizar e você sai ganhando também. Então, se acontecer coisas boas com o Brasil, você sai ganhando. Isso. E se acontecer alguma coisa de errado, você também sai ganhando. Isso, é justamente aquilo que a gente já falou também em vídeos anteriores, que é o gerenciamento de risco. Você aloca esses investimentos em mais de um tipo de investimento, né? O internacional, o investimento em fundo imobiliário, o investimento em ações brasileiras e o dinheiro líquido, né? Que você vai ter um investimento ali em renda fixa, né? Esse dinheiro líquido. E com isso você se protege de crises até no Brasil ou internacionais, de forma bem equilibrada. Bom, e agora vamos falar a respeito da metodologia do 100. É outra metodologia de investimentos e, diferentemente da Arca, que era aquela divisão em 25 para ações brasileiras, 25% para ações brasileiras, 25% para ações estrangeiras, 25% para fundos imobiliários, 25% em caixa, a metodologia do 100, ela na verdade é o seguinte: você pega a sua idade, por exemplo, eu tenho 28 anos, e subtrai de R$100. Pega a sua idade, eu como tenho 28 anos, e subtrai de 100. Esse valor que vai sobrar, que é o 72, é o quanto você pode investir em renda variável nesse momento da sua vida, enquanto você tiver com 28 anos. Claro que isso é uma média, é uma noção, você não precisa seguir isso a ferro e fogo. E os 28, que é a minha idade, eu invisto em renda fixa para conseguir. Agora, lembrando que é aquela história, a renda fixa, que você, esses 28% tem que ser superior à sua renda, à sua reserva de emergência. Você não pode ficar com a reserva de emergência baixa. E o legal disso é que você daí personaliza o risco para cada faixa etária. Ou seja, aquele medo que você tem de, tendo a idade avançada, acabar perdendo muito patrimônio, realmente é válido se, especialmente você é inexperiente e iniciante no mundo dos investimentos. Então siga a regra do 100. Ou seja, eu, por exemplo, 23 anos, 23 é a minha renda fixa. E a diferença para 100, que então é 77, é a minha renda variável.
Quando você tem, ao contrário, por exemplo, você é uma pessoa de 70 anos, então 70% é renda fixa e a diferença, os 30%, é renda variável, e assim você reduz o seu risco. É claro que, né, isso tudo é uma forma para nós, meros mortais, que ainda estamos iniciando, que ainda estamos sendo aprendendo. Já figuras que caminham uma vida toda, que realmente aprendem a ser muito assertivos e muito experientes. Que são especialistas. E pode ser você, pode ser nós, mas aí você tem que chegar nesse nível. São especialistas como o Warren Buffett e o Louis Barsi, né, que já são dois senhores que chegam próximo aos 90 anos e que eles têm uma quantidade enorme dessa porcentagem em renda variável. E o Louis Barsi, que é o nosso maior investidor brasileiro, né, tido como uma figura maior do nosso investimento, e o Warren Buffett como uma figura americana. Né, e realmente, o patrimônio que eles têm em ação, em renda variável, ações de empresa, enfim, é muito maior do que essa proporção. Ou seja, conforme você ganhar muita experiência, muita assertividade, essa regra pode ter um pouquinho de flexibilidade. Mas para hoje, é legal que você consegue individualizar o seu risco com a sua idade, né, Tiagão? Exatamente. E é na mesma metodologia, no mesmo sentido da Arca, né? Você gerencia o risco nessa metodologia para não ir colocar todo o seu dinheiro em renda variável, nem ficar totalmente preso à renda fixa, que vai te pagar um rendimento muito mais baixo. E lembrando também que com essa metodologia, tanto com a Arca quanto com a metodologia do 100, você consegue também formar a sua carteira previdenciária ao longo da sua vida. Por quê? Você começa investindo em rendimento de renda variável, que tem uma maior rentabilidade quando você é novo, e esse percentual vai conseguir te levar a uma carteira previdenciária no futuro. E o que é essa carteira previdenciária? Hoje em dia a gente depende muito do INSS, por exemplo, para se aposentar, e da Previdência Pública, o que é um risco porque no futuro ninguém sabe como vai ficar, se vai reduzir e se vai se manter do jeito que está. E a carteira previdenciária é justamente isso, é você formar a sua própria carteira de previdência, e ao longo do tempo ela se prova muito melhor do que uma carteira pública. O bom desse conceito de carteira previdenciária é que você vai ter realmente aquela primeira resposta, né? Muitas vezes a gente recebe essa pergunta. E então se eu não posso depender só da previdência pública, porque ela corre risco aí realmente, como eu faço a minha previdência privada? Muitas pessoas até pensam em fazer fundos de investimento em renda privada, em aposentadoria privada, que são alguns produtos financeiros de grandes bancos, né? Os bancões. Então, não, a resposta para tudo isso não é uma previdência privada no sentido tradicional. A resposta para isso é realmente uma carteira de investimento balanceada numa regra como a Arca ou como a regra do 100. Essa vai ser a sua carteira previdenciária. A resposta para você não depender, para você não passar dificuldades no futuro, é realmente você adquirir esses investimentos, adquirir patrimônio e conseguir fazer essa distribuição dentro desses investimentos. E lembrando que justamente quando você assume o risco, como o Igão falou, quando você faz a sua própria carteira, porque quando você pega uma carteira, uma previdência privada dos bancões, eles vão cobrar taxas altas de você, e essas taxas muitas vezes você nem entende. Com a carteira previdenciária você assume o risco e com isso você pode ganhar conhecimento e ganhar muito mais dinheiro ao longo do tempo para se aposentar com muita tranquilidade. Então é isso, a gente fazendo uma revisão rápida falou sobre corretoras, também sobre a Arca e por fim sobre a regra do 100. Isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.